Que Deus continue lhe ajudando e lhe abençoando nesta nobre tarefa confiada por Deus e o pastor da igreja para estar na dianteira deste trabalho. E quero dizer que eu estou muito feliz de contemplar a igreja do Senhor Jesus nesta noite, aqui reunida, adorando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem diz amém por isso? Quero convidar a todos, dentro do tempo que nos é proposto, para estar trazendo uma reflexão bíblica da parte de Deus, Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 22. E o versículo de número 11, que diz assim: E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. Quem pode dizer amém? A epígrafe desta passagem bíblica diz: a parábola das bodas, ou numa tradução mais clara, fala da festa de casamento. Este episódio aqui, ele é uma resposta ao que ocorreu no capítulo de número 21 do mesmo Evangelho, versículo de número 23. Todos nós sabemos que durante o ministério terreno de Jesus, ele foi muito interrogado, principalmente pelos fariseus, e a Bíblia vai nos mostrar aqui no versículo 23, chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando, os príncipes dos sacerdotes e os anciões do povo. Há uma versão que diz líder dos judeus, nesta parte aqui, anciãos do povo. Há uma versão que diz líder dos judeus. Então, Jesus, ele foi interrogado pelos príncipes dos sacerdotes, pelos líderes dos judeus, a respeito da sua autoridade. A Bíblia diz que eles perguntaram: com que autoridade fazes isto? E quem te deu tal autoridade? Então, os príncipes dos sacerdotes, os líderes dos judeus, perguntaram a Jesus de onde vinha a sua autoridade. Jesus também faz uma pergunta que o texto vai mostrar que eles não tiveram condições de responder, e o Senhor segue desenvolvendo algumas parábolas, como está no verso 28, a parábola dos dois filhos, no 33, a parábola dos lavadores maus, e a terceira aqui, a parábola das bodas, que é a que eu quero vos chamar a atenção. Então, depois que Jesus, ele se reporta a esta classe religiosa daquela época, que foi um grande problema durante o ministério de Jesus, porque eles conheciam a lei, mas não o espírito da lei, nem muito menos conhecia a dispensação da graça, de maneira que eles se preocupavam em colocar sobre o povo uma carga que nem mesmo eles conseguiam carregar. É aquele velho ditado: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Então,
na arte de mandar eles se sobressaíam, mas com relação à prática deixavam muito a desejar. E como que parecia que não tinham o que fazer, viviam interrogando ao Senhor Jesus. Mas de todas, o Senhor se sobressaiu com excelência. E aqui no capítulo 22, o versículo 1, a Bíblia diz que Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábola. Nós sabemos que parábola era uma das formas do Senhor falar quando ele não queria falar abertamente. Ele falava abertamente, a Bíblia nos mostra algumas vezes com relação aos seus discípulos, mas quando outro grupo de pessoas estavam ali com ele, junto aos discípulos, ele fazia uso das parábolas. Então era uma forma que o Senhor se fazia para trazer verdades acerca do reino, verdades espirituais e eternas. Então a Bíblia diz que ele tornou a falar-lhe por parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Observe que aqui Jesus fala de um rei que celebrou ou comemorou as bodas ou a festa de casamento, não é, de seu filho. E quando eu estava estudando, de forma imediata pude entender, ainda que os estudiosos eles trazem e convergem neste mesmo pensamento, que o rei aqui faz referência a Deus, assim como um filho faz referência à pessoa de Jesus. Então perceba que Jesus ele traz esta parábola para trazer verdades espirituais que aqueles que pensavam que sabiam de tudo desconheciam, e foi necessário Jesus trazer esta verdade, que o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou, comemorou as bodas de seu filho. E o versículo de número 3 diz: e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Então o rei organiza bodas de seu filho, orienta seus servos a chamar os convidados, mas a Bíblia diz que eles não quiseram vir. O que é que nos faz lembrar? A tradução disto aqui também faz referência aos judeus, a nação de Israel. E a Bíblia nos mostra aqui que João, capítulo de número 1, versículo 11 e 12, confirma o que está escrito aqui no versículo 3, que o rei manda chamar os convidados e eles não aceitam. Então isso vai nos lembrar dos judeus, que quando Jesus foi enviado por Deus como Messias prometido, os judeus não receberam. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 11 e 12, que ele veio para o que era seus, e os seus não receberam. Mas todo aquele que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, a princípio, o plano estava aqui voltado para os judeus que não receberam o convite à salvação universal, a salvação de Deus para eles. Mas a continuidade do versículo, no versículo de número 4 diz, do texto, versículo 4 diz: depois enviou outros servos dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois encevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Isso aqui me faz lembrar, a princípio, dos profetas que foram levantados para anunciar o advento, mas não deram atenção à mensagem messiânica, segundo
envio dos servos me faz lembrar dos apóstolos, que após o ministério terreno de Jesus, deram continuidade à pregação da mensagem do reino. Porque o convite da salvação não é um convite exclusivista no aspecto de uma única pessoa, mas no seu sentido universal. Deus, através de Jesus, convidou a todos para participar do plano da salvação. Por isto que Paulo, escrevendo, salvo engano, a Timóteo, ele disse que é da vontade de Deus que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade. E quem é esta verdade? É o próprio Cristo, que com propriedade ele disse em João capítulo de número 14 por diante, que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por ele. Então Jesus convida a humanidade a ser participante desta salvação. Enviou os profetas, enviou os apóstolos, e eu quero abrir um parêntese e dizer que ele tem levantado na atualidade a sua igreja, aleluia, como seu porta-voz para anunciar que o seu reino está próximo. Vinde e participai das bodas de meu filho. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Mas eu quero levantar aqui uma pergunta, fundamentado no comportamento daqueles que, ao receber o convite, não corresponderam de forma favorável e satisfatória. A pergunta é: qual é a nossa prioridade com relação a Deus, com relação a Jesus, com relação ao seu reino? Qual é a nossa prioridade? Estes daqui não aceitaram o convite para participar da festa de casamento. Quando os servos foram convidá-los a participar, porque a Bíblia diz que tudo já estava preparado, e eu gosto desta expressão bíblica, quando diz que já está tudo pronto, já está tudo preparado, e de fato ele já foi para preparar todas as coisas para, na sua vinda e ao levar a sua igreja, a gente possa participar das bodas do Cordeiro. Lembra no capítulo 14 ainda do Evangelho segundo João, quando o Senhor consola, conforta, encoraja os seus discípulos, ciente de que a sua partida estava próxima, quando ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar lugar. Eu pergunto, ele já foi? Ele já foi? Vou preparar lugar. E se eu for e preparar lugar, virei outra vez. Você não entendeu? Virei outra vez. O rei está dizendo para nós que vamos cercar daqui a um instante a mesa do Senhor, trazendo à memória o sacrifício vicário, substituto de nosso Senhor Jesus Cristo. Já está tudo pronto, já está tudo preparado. Então a voz dele nesta noite para nós é: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, aleluia, estejais vós também. O rei está pronto, o filho está pronto e a cidade santa já está pronta. Daqui um instante esse céu vai se descortinar, Jesus vai descer sobre a nuvem com poder e grande glória, ao toque da última trombeta. E o compositor da harpa disse: quando a angelical trombeta estrugir, o meu nome ouvirei. Jesus chamar. Pode vir que já está tudo preparado.
Já está tudo pronto, a festa já está organizada. Quem aqui aceitou esse convite? Qual é a nossa prioridade? A Bíblia vai nos mostrar que quando o rei declara que a boda do seu filho estava pronta, os convidados rejeitaram o convite. Semelhante aos judeus, como ora acabei de falar, não aceitaram o plano da salvação, não receberam o Cristo de Deus como o Messias prometido. Mas graças a Deus que o caminho foi aberto para nós. Israel, que estava enxertado na oliveira, foi tirado, e a Bíblia diz que nós, o jambuzeiro bravo, foi enxertado na oliveira que é Cristo. Perceba aí a continuidade do versículo. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu comércio. Rejeitaram o convite e deram prioridade às coisas triviais, às coisas transitórias e passageiras desta vida. A propósito, quantos não estão rejeitando o convite de Deus através de Jesus para participar das bodas de seu filho, porque a sua prioridade é as coisas desta vida? Só que as coisas desta vida são efêmeras, são passageiras, começa aqui e aqui termina. Mas a salvação é algo extraordinário, se alcança aqui, e a Bíblia diz: se você perseverar até o fim, porque o segredo não é começar, o segredo não é chegar no meio, o segredo é alcançar o final. Aleluia! Se perseverar até o fim, serás salvo. Qual é a tua prioridade nesta noite? Qual é a minha prioridade nesta noite? Será que diante deste convite nós estamos invertendo princípios e valores, abraçando as coisas materiais desta vida em detrimento das coisas espirituais? Como rejeitar um convite deste, feito pelo rei, onde enviou seus mensageiros a convidar os convidados, e eles não quiseram, porque o seu comércio era melhor, o seu armazém era melhor, segundo uma tradução. As coisas desta vida era melhor. Mas olhe para cá, tudo aqui passa. A Bíblia diz que o mundo passa e os seus prazeres, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Qual é a nossa prioridade nesta noite? Não quero, preciso administrar, gerenciar, dar conta do meu negócio, dar conta da minha fazenda, dar conta dos meus bens materiais. Olha para cá, irmãos, olha para cá. Me desculpe dizer esta verdade, mas nós estamos vivendo dentro da brevidade do tempo, então a gente tem que aproveitar a oportunidade como se ela fosse a última. Eu não sei quando é que eu vou voltar aqui, então eu tenho que dizer essa verdade. Nossa mente tem que estar no céu, nosso coração tem que estar no reino. Aleluia. Porque a Bíblia diz: aonde está o vosso coração, tesouro, aí está o vosso coração. Perceba que Paulo, ele chama a nossa atenção e diz:
pense nas coisas que são. Se for só pensar era bom, ele acrescenta, não só pense não. Além de pensar, busque as coisas que são. Eu não estou dizendo que você tem que parar de estudar, parar de trabalhar. Isso faz parte do nosso ciclo de vida aqui. Mas eu quero te dizer que estas coisas não devem estar, aleluia, no nível de prioridade no topo. No nosso nível de prioridade, quem tem que estar no topo é Jesus. Porque nós somos peregrinos e forasteiros. Nós estamos aqui de passagem. Não temos casa fixa aqui. É por isso que o nosso pé tem que estar na terra, mas a nossa cabeça tem que estar no céu. Aleluia. Oh, glória ao nome de Jesus. Temos que viver a vida aqui, mas todo dia o nosso coração batendo e dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. E por que isto? Porque nós não somos daqui. Nós estamos aqui, mas estamos aqui de passagem. Nós somos do céu. Paulo disse que a nossa cidade está preparada no céu, de onde virá o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se Cristo é tua prioridade, se o céu é tua prioridade nesta noite, diga a Jesus: me ensina a te amar mais, me ensina a amar mais a tua palavra, me ensina a estar na oração, porque um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Não quero. Como o rei é misericordioso, o rei insiste, chama outros servos ou mensageiros e diz assim: não desistam. Se estes aí não querem, vai pelo caminho. Aleluia. Versículo de número 9. E depois a saída dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os seus servos, saindo pelo caminho, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como os bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. Eu gosto quando Lucas, no capítulo 14, versículo 16 e 24, lá o homem disse assim: vai pelo caminho, e se tu encontrar cego, tu trai, aleijado, manco. Se Jesus fosse querer só os inteiros, irmão, a gente estava acabado, estava ou não estava? Mas glória a Deus que ele disse ao seu servo: se tu encontrar cego, não deixa passar não, traz ele. Se encontrar ali os mancos, tu traz também, os aleijados também. Não deixa ninguém de fora. E se eles não quiser vir, tu vai ter que fazer força para ele chegar junto do rei. Tu vai ter que forçar, mas não deixa ninguém de fora. Olha, irmão, sabe por que a gente está aqui nesta noite? Porque na hora do convite a gente, quem sabe, resistiu. Mas teve alguém que disse: vamos, rapaz, é bom ser crente, é bom ser salvo em Jesus. Experimenta. Alguém não desistiu de mim, alguém não desistiu de você, nos forçou a entrar nesse caminho. E eu dou glória a Deus que hoje eu estou aqui participando dessa festa memorável, onde estamos glorificando ao Jesus ressurreto, que morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, está dentro do Pai, intercedendo por mim, por você nesta noite. Então te alegra na boda do Filho do Rei. Isso é só um vislumbre, só a sombra daquilo que a gente vai participar quando ele chegar.
se não tiver com a veste nupcial, pode até estar entre os convidados, mas jamais será escolhido para permanecer na festa. O rei olhou quando todos estavam reunidos e percebeu que entre os convidados tinha um que estava sem a veste nupcial. Era costume naquela época o rei distribuir a veste nupcial, ou a vestimenta nupcial, para os convidados. Então só entrava na boda quem estava com a veste nupcial. Por incrível que pareça, estava entre os convidados um homem que estava sem a veste nupcial. E quando o rei chegou para conferir os convidados, percebeu que um estava sem a veste. Olhe para cá. Só vai participar da boda quem estiver com a veste nupcial. Pode ter cara de crente, pode cantar como crente, pregar como crente, orar como crente, se não viver dentro dos padrões divinos, nos parâmetros divinos, de conformidade à palavra de Deus, aleluia, só está entre os convidados, mas sem a veste nupcial. E o rei sabe quem é convidado para estar e continuar, mas ele também sabe quem está e quem não vai continuar, porque muitos são chamados, poucos escolhidos. Olha para cá, não te encanta com este mundo, não te encanta com os prazeres deste mundo. Presbítero Danilo, mas todo mundo faz. Aí eu te pergunto, todo mundo vai para o céu? Então, enquanto eles estão lá com a fumaça, vão ficar aqui com fogo verdadeiro? Oh, glória ao nome de Jesus. Você entendeu? Enquanto eles estão lá com a fumaça, vão permanecer no fogo que purifica, que santifica, que nos prepara, que nos prepara para se encontrar com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores. É melhor ser quadrado, ser retrógrado, é melhor ser atrasado, é melhor dizer pra gente: tu é jovem, tá perdendo a vida, mentira de Satanás. Agora é que eu estou vivendo, agora é que eu estou encontrando o sentido da vida. Jesus é a minha vida, eu vivo nele, aleluia, me movo nele, e Paulo disse: nele eu existo. Quem pode dar glória a Jesus nesta noite? Quem é a tua prioridade? Aonde tu queres passar a eternidade? Não é bom cear aqui, comer o pão, tomar o vinho e sentir a alegria, né, da salvação? Melhor ainda é quando o céu se abrir e Jesus vir nos buscar. E naquele dia eu aprendi nessa igreja que Ele é quem vai nos servir. Permanece firme, persevera, aleluia. João disse para nós: filhinhos, é já a última hora. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, mas que Cristo continue sendo a nossa prioridade. Amém? Obrigado, presbítero Irineu e presbítero João Vitor.